Boa noite, senhores. Estamos estudando prisão preventiva, tá? Cabimento. Só fazer aqui uma revisão rápida. O que nós já estudamos de prisão preventiva até agora? Tá. A PP, nós estudamos ela, a decretação. Vamos recordar? Quem que pode decretar? Juiz. O juiz pode decretar, inclusive, de ofício, né? O juiz pode decretar de ofício, pode, desde que tenha ação penal. Ou a decretação pode ser mediante requerimento. Requerimento de quem? Requerimento do MP, do assistente da acusação, do querelante, tá certo? E da autoridade policial. Falamos também dos pressupostos da prisão. Pressupostos da prisão preventiva. São dois os pressupostos, isso você já tem. Primeiro, a prova da existência do crime. Resumindo, eu coloco prova do crime. Tem que ter certeza de que o fato existiu. E indício suficiente de autoria. São os dois pressupostos. Além dos pressupostos, nós também estudamos isso aqui, ó. Hipóteses. Hipóteses. Quais as hipóteses de prisão preventiva? Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e por descumprimento de uma medida cautelar diversa de prisão. Tudo isso aqui o senhor já tem, e eu parei exatamente aqui. Tá bom? Isso você já tem. O que nós vamos estudar agora? O último requisito da prisão preventiva, que é o cabimento. É como se você questionasse o seguinte, ó. Estando preenchidos os pressupostos da prisão preventiva, existindo pelo menos uma hipótese, verifica se o crime investigado ou processado cabe prisão preventiva. Por isso fala cabimento. Tá certo? Porque às vezes coloca assim, ó, a prisão preventiva, indica a alternativa correta. A prisão preventiva é possível em todo crime doloso. Falso. Nem todo crime doloso cabe prisão preventiva. Somente aquelas hipóteses previstas no artigo 313 do CPP que nós estudaremos agora. Primeiro, olha lá, ó, crime doloso com pena superior a 4 anos. Crime doloso com pena superior a 4 anos. Crime doloso com pena superior a 4 anos. Coloca assim, ó, vírgula. Se o agente for primário, não é isso? Se o agente for primário. Por isso, então, eu não posso marcar como verdadeiro todo crime doloso é cabível prisão preventiva. Falso. Por quê, senhores? Você pega, por exemplo, o furto. Furto é doloso. Sujeito a primário. Qual que é a pena do furto? Máximo de 4 anos. Opa! A pena tem que ser superior a 4. Ou seja, se eu furtar você, eu vou bater lá na audiência do custódio e o juiz vai dizer assim, ó, você está liberado. Por que o juiz vai dizer? Porque ele não pode me manter preso preventivamente, porque não é cabível, ainda que preenchidos os pressupostos e ainda que cabível ainda que presente um motivo, que é a hipótese, tá bom? Neste caso, com a pena máxima superior a 4, tem que ser primário. Tá? Porque nós temos o seguinte, o cara nunca foi condenado, praticou um furto. É como se o Estado falasse, ó, vou tolerar dessa vez. Agora, se for reincidente, meu irmãozinho, aí qualquer pena. Esse aqui, por isso que eu falei, se for primário. Por isso que não é verdade você marcar assim, ó, só é cabível prisão preventiva para os crimes com pena superior a 4 anos. Também é falso. Por quê? E se o cara for reincidente? Aí não leva em consideração superior a 4 anos. Beleza?
Tá? E a outra coisa, pessoal, não é possível prisão preventiva em crime culposo. O crime tem que ser doloso, mas não basta ser somente doloso, a pena tem que passar de 4. Por exemplo, se você pegar a associação criminosa 288, a pena é de 1 a 3. Aí, ó, não cabe prisão preventiva se o agente for primário. Opa, você pegou já 171. Estelionato, a pena começa em 1 e vai em 5. Opa, passou, superior a 4, já é possível prisão preventiva. Beleza? Outra hipótese, melhor, outro cabimento é reincidente em crime doloso, independente da pena. Reincidente em crime doloso, independente da pena. Reincidente em crime doloso, independente da pena. Isso. É possível a prisão preventiva. Letra A, em todo crime doloso. Falso. Por quê? Este doloso não cabe. Este doloso não cabe se o agente for primário. Da mesma forma que é errado falar que só é possível prisão preventiva para o crime com pena superior a 4 anos. Também é falso. Porque tem os reincidentes. Reincidente em crime doloso, você completou. Independente da pena. Independente da pena. Reincidente em crime doloso, independente da pena. Sim? Você quer ver? Imagina que o sujeito, ele foi... Porque o que é reincidente? O reincidente é aquele que, ó, ele já foi condenado no passado. E entre o fim da pena do passado e o novo crime não pode ter passado mais de 5 anos. Então, significa que ele tem que estar dentro dos 5 anos. Tá bom. Então, imagina, senhores, que eu terminei de cumprir uma pena. Nós estamos em 2018. Independente. Opa. Reincidente doloso. Eu terminei de cumprir uma pena, por exemplo, por um crime de calúnia, que é pequeno. Em 2016. Em 2018, eu pratiquei um 288. Eu não sou mais primário. Eu não sou mais primário. Se eu fosse primário, eu não podia ter prisão preventiva. Mas como eu não sou mais primário, e para o reincidente independe o tamanho da pena do segundo crime, porque ele perdeu a confiança do Estado, neste caso, é possível a prisão preventiva, porque ó, não passou o período de depuração, o período de 5 anos. Entendeu, não? Muito bem. Este primeiro crime aqui, ó, este primeiro crime tem que ser doloso. Este segundo crime tem que ser doloso, ou seja, tem que ter dolo mais dolo. Por isso que ele fala, reincidente em crime doloso. Nem todo reincidente é em crime doloso. Porque o que é um crime doloso? Crime doloso é aquele que o sujeito teve a intenção, não é? Tecnicamente crime doloso é aquele em que o sujeito teve vontade livre e consciente. Ele sabia o que estava fazendo e fez porque quis. Esse é o crime doloso. Opa, eu caluniei o colega no passado, sabia o que estava fazendo, então é um crime doloso. Agora eu associei a 2 pessoas, associar 3 ou mais pessoas para o fim de cometer crime doloso. Neste caso, se o primeiro crime foi doloso e o segundo foi doloso, fala que é reincidente doloso. Por isso que não é certo você também marcar. Letra C. É possível a prisão preventiva ao reincidente, independentemente da pena. Pode tocar o falso. Porque não é ao reincidente, é ao reincidente doloso. Porque existe outro tipo de reincidente. Vamos imaginar que no passado, lá em 2016, eu terminei de cumprir uma pena num homicídio culposo. Já não é doloso.
E agora eu caí num 288. Em 2018 eu caí num 288. 288 é doloso, porque ninguém vai associar sem querer. Posso ser preso preventivamente? Não. Mas você não é reincidente? Sou. Mas não sou reincidente doloso, porque culposo mais doloso não dá essa expressão, reincidente em crime doloso. E a lei não falou assim, reincidente em crime. Ela exigiu que o primeiro crime seja doloso e o segundo crime também seja doloso. E se fosse o inverso? Lá em 2016, eu pratiquei um 288. 288 tem dolo. E agora, em 2018, eu pratiquei um homicídio culposo. Posso sofrer prisão preventiva aqui? Não, porque não deu dolo mais dolo. Beleza? Com a observação de que não pode ter ultrapassado o período de 5 anos entre o fim de uma pena e o novo crime. Porque se passar, deixou de ser reincidente, aí não interessa. O sujeito passou, completou 5 anos, ele volta a ser primário para fins processuais penais. Em caso de violência doméstica, outro cabimento, então nós temos 1, 2, 3. Coloca, em caso de violência doméstica, contra. Violência doméstica contra criança, adolescente, idoso, criança, adolescente, idoso, criança, adolescente, idoso, mulher, criança, adolescente, idoso, mulher, né? Enfermo, ou pessoa com deficiência, quando for necessário para o cumprimento, de medidas protetivas de urgência. Quando for necessário para o cumprimento de medidas protetivas de urgência. Acabei de pedir a prisão de um cara, sabia? Hoje, agora à tarde, finalzinho, assinei pedindo a prisão de um cara exatamente por causa desse aqui, Ele praticou violência doméstica contra a mulher dele, que é uma policial. Tá certo? E ele descumpriu a medida. Ele está solto, o juiz meteu uma medida protetiva. Você não pode fazer isso. Ele vem, quebrou a medida, eu só informei o juiz e falei, com base no artigo 313, tá? 313, inciso 3º, tendo em vista que ele descumpriu uma medida protetiva, requeira prisão e tal, deve aí ser preso amanhã ou na véspera do Natal, entendeu? É duro isso, né, cara? E não vai sair, irmão. Entendeu? Porque você sai em qualquer crime, mas quebrar a medida protetiva contra a violência doméstica, não dá, porque o juiz não segura a bomba. Porque o juiz falou o quê? Eu não prendo e se morre. Então, ele não segura a bomba. O problema é a pegadinha que tem aí, pessoal. Eu vi numa prova assim, sobre a prisão preventiva indica a alternativa correta. Aí tinha uma letra lá. É possível a prisão preventiva? É possível... O juiz decretará a prisão preventiva em todo crime envolvendo violência doméstica. Falso. A lei fala, crime envolvendo violência doméstica contra todo esse pessoal, não é só contra a mulher. Criança, adolescente, idoso, enfermo, mas tem que ter um C. Se a prisão, isso, né? Se a prisão for imprescindível, se for necessário para garantir uma medida protetiva, ou seja, tem que provar que o sujeito está descumprindo. Então, a prisão, neste caso, requer o descumprimento da medida protetiva. O sujeito não descumpriu, beleza. Descumpriu, surge a necessidade da prisão, ok?
Ausência. Medida protetiva, isso. Exatamente. Por isso que quando o sujeito cai pela primeira vez na violência doméstica, geralmente ele sai na custódia. Mas por que ele sai na custódia? Porque o juiz fala assim, ó, você tinha medida protetiva? Não. Então eu vou impor a você uma medida protetiva, tá bom? Você não pode aproximar num raio de 1000 metros, você não pode manter contato direto ou indiretamente, ou seja, através de interposta pessoa, entendeu? Você não pode, você tem porte de arma? Tem. Estou suspendendo o seu porte de arma, coloca um monte de medida. Se quebrou, nasce o cabimento. Lembrando que, independentemente da pena, porque veja bem, o sujeito é primário, ele ameaçou a mulher. Qual que é a pena de ameaça? De 1 mês a 6 meses. Opa, não cabe prisão preventiva. Cabe sim. Mas a lei fala que para o primário, é possível a prisão preventiva se a pena for maior que? Sim, mas isso é a primeira hipótese. O resto está tudo sendo uma exceção ao de cima. Aqui, ó, na medida protetiva de urgência, melhor, quando quebrar uma medida protetiva, no 3, independentemente da pena. Beleza? Ausência de identificação. Ausência de identificação. Oi? Ó, não, é assim, ó. Quebrar a medida protetiva é uma hipótese de cabimento. Quebrar a medida protetiva é uma hipótese de cabimento. Agora, vamos imaginar o seguinte, que o cara fez uma tentativa de homicídio contra a mulher dele. Ele não precisa nem vir aqui, irmão. Ele já cai aqui, ó. Porque o homicídio, ele tem pena superior a 4 anos. Às vezes não encaixa o cara aqui, não encaixa aqui, mas ele... Agora, vamos imaginar o seguinte, esse aqui, ó, esse inciso é só para dizer, ó, independentemente do crime, desde que ele seja doloso, tá? Independentemente do crime, se quebrou medida protetiva, é uma hipótese em que é cabível a preventiva. Mas eu não posso daí dizer que todo crime envolvendo violência doméstica só será possível medir prisão preventiva ser precedida de medida medida protetiva. Não. Porque senão nós vamos chegar numa hipótese absurda. Ó, todo crime que envolver violência doméstica só vai ter prisão preventiva se o juiz decretar primeiro uma medida protetiva? Não. A lei quer dizer, juiz, se você não prendeu, mas deu uma medida protetiva de urgência em violência doméstica, ele quebrou essa medida, já é hipótese de cabimento. Beleza? Ausência de identificação. Ausência de identificação. Ausência de identificação. Ou não fornecer elementos, para esclarecer, ou não fornecer elementos para esclarecer sua identidade, ou não fornecer elementos para esclarecer sua identidade. Senhores, aqui, ó, nós estamos falando de sujeito que não tem documento, é uma situação que é cabível prisão preventiva. Tá? Ou ele tem documento. Como assim? Porque, ó, uma coisa é o sujeito nunca ter sido registrado no registro geral. Outra coisa ele tem RG, mas não está portando. Mas você tem RG? Tem, só não está comigo. Agora tem aquele que nunca fez RG, não tem? Cabe para essa situação aqui, ó. Não tem identificação ou não está portando
e não fornece elementos para esclarecer a sua identidade. Como assim? O delegado chega e vai... Qual que é a primeira coisa que o delegado faz quando vai ouvir o sujeito? Primeiro ele qualifica e depois ele pergunta do fato. Tanto que na qualificação ele não tem direito ao silêncio. Qual o seu nome? Qual o seu RG? Seu CPF? Nome do seu pai? Nome de sua mãe? O cara fala assim, ó, não sei meu CPF, não sei meu RG e também não sei o nome da minha mãe. Ou seja, ele está dificultando a identificação. É cabível a prisão preventiva. Para quê? Para fins de identificação. Coloca aí, ó, devendo ser colocado em liberdade, devendo ser colocado em liberdade, assim que for realizada a identificação. Assim que for realizada a identificação. Vírgula. Salvo, assim que for realizada a identificação, vírgula, salvo se outro motivo recomendar a prisão. Salvo se outro motivo recomendar a prisão. Cara, o sujeito foi preso por quê? Só porque ele não tem identidade. Tá bom. Como é que faz com o sujeito? Chama um papiloscopista, manda retirar as impressões digitais e providencia a qualificação dele. Através das impressões digitais, descobre quem é o sujeito e tudo mais. Fez isso, a lei fala, tem que soltar. A menos que surgir outra hipótese. Porque às vezes o cara mente o nome dele, então ele dificulta a qualificação. Mas quando vem a perícia da impressão digital, lá vem tudo, com o nome e tudo. Porque é só tirar a impressão digital e mandar fazer perícia na Politec. Aí, aí o delegado percebe ou descobre que existe um mandado de prisão em aberto, ou que ele já é reincidente, ou que tem motivo. Por isso que fala, salvo se outro motivo recomendar a prisão. Vedação à prisão. Vedação à prisão. Coloca assim, ó. Não se decreta a prisão preventiva. Não se decreta a prisão preventiva. Não se decreta a prisão preventiva. Se o fato foi praticado, não se decreta a prisão preventiva. Se o fato foi praticado mediante excludente de ilicitude. Se o fato foi praticado mediante excludente de ilicitude. Tá certo? Senhores, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal, não se decreta a prisão preventiva. O policial não matou um sujeito ali no zero? Uns 15 dias atrás? Qual que é a minha alegação naquele caso? Que ele estava em legítima defesa. Se estava ou não, essa foi a minha alegação. Foi, juiz, ele não pode ser preso preventivamente, porque o artigo 314 do CPP fala que é proibido prisão preventiva se o sujeito agiu em legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito ou estrito cumprimento do dever legal, tá bom? Sim, sim, tá? Revogação e nova decretação. Revogação e nova decretação. Revogação e nova decretação. Coloca assim, ó. A prisão preventiva não tem prazo, vírgula. A prisão preventiva não tem prazo, vírgula. A prisão preventiva não tem prazo, vírgula. Sendo revogada quando desaparecer o motivo, sendo revogada quando desaparecer o motivo,
vírgula, podendo novamente ser decretada, caso surja novo motivo. Beleza? Os caras vêm na prova e falam para você assim, ó. Segundo o Código... Indica a alternativa correta. Segundo o Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem prazo de 5 dias, prorrogável por mais 5. Falso. O que tem prazo de 5 mais 5 é a temporária. A prisão preventiva não tem prazo. Ela não tem prazo. Agora, o que justifica uma prisão preventiva? Isso aqui, ó. Hipótese. Garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal para assegurar a aplicação da lei penal ou descumprimento de medidas cautelares. O sujeito foi preso por quê? Ah, porque ele estava ameaçando a testemunha. Então ele entra aqui, ó. Esse é o motivo de que ameaça a testemunha. Ele ficou preso por 90 dias. A testemunha foi ouvida. Acabou o motivo. Porque não era exatamente para proteger o depoimento da testemunha. A prisão dele não é para proteger a testemunha, é para proteger o depoimento da testemunha. Tanto que ele falou, se você contar isso, eu te mato. Prendeu ele para que a testemunha conte a verdade. A testemunha contou, acabou o motivo. Desaparecido o motivo, a prisão será revogada. Os caras colocam na prova. Desaparecido o motivo da prisão preventiva, esta será relaxada. Falso, porque revogada é diferente de relaxada. Relaxada nós já falamos, quando a prisão for ilegal. E revogada? Revogada quando a prisão é legal, mas desapareceu o motivo. Entendeu? A prisão é legal, só que desapareceu o motivo. Imagina, senhores, que nessa de hoje, que eu pedi a prisão do cara, que o cara tem como provar, porque a mulher alega que ele está entrando em contato com ela. Isto não é bem assim, porque ela várias vezes passou mensagem para ele. Tá bom? Eu chamei ela e falei, você aguenta? Você vai aguentar? Você quer que prenda ele? Tá bom. Se ele tiver essas mensagens suas e registrar, vai virar um processo contra você. Porque foi você que provocou a conversa no celular. Foi você que provocou. Não, mas eu quero que prenda, quero que prenda, quero que prenda, quero que prenda. Tá bom. Quero que passe Natal, tá bom. Entendeu? Tá com raiva. Entendeu? Se provar que não existe isso, olha aqui, ó, acabou o motivo. O que o juiz vem? Revoga. Aí o cara vem na prova para você e fala assim, ó, uma vez revogada a prisão, não pode no mesmo processo ser decretada de novo. Uma vez revogada a prisão, não pode no mesmo processo ser novamente decretada. Falso. Porque, ó, sujeito teve uma PP. Acabou o motivo, revoga. Surgiu o motivo, decreta. Acabou o motivo, revoga. Surgiu, decreta. No mesmo processo. Por isso que você escreveu que a prisão preventiva não tem prazo, é verdade. Se desapareceu o motivo, é revogada. Mas se desapareceu, se surgir novo motivo, ela será decretada no mesmo processo. Tá bom? Tá? Preventiva é uma espécie da provisória. Eu poderia para você que preventiva e provisória é a mesma coisa? É. Mas o mais correto é falar que a preventiva é uma espécie. O que é uma espécie? Entendeu? Se você pegar o LAC aqui, ó, essa sala é uma parte do LAC. A prisão preventiva é uma parte da provisória, porque a prisão provisória são 3. Ó, prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva. É como se fosse uma sala, 2 salas, 3 salas. Entendeu? É uma das espécies da provisória, é uma das espécies da provisória, é uma das espécies da
provisória. Então, eu posso dizer que prisão preventiva é uma provisória? É. Mas eu também tenho que dizer que a temporária é uma provisória, que a em flagrante é uma provisória. Tá bom? Se alguém chegar para lá para você, ó, fulano está preso provisoriamente. Ele falou genérico. Você vai perguntar para ele, mas que tipo de prisão ele está? Provisório, pô. Sim, mas provisório é porque não foi transitado em julgado. Você vai perguntar, que tipo? Ele está preso em flagrante? Temporário ou preventivo? Entendeu? Tá, é assim. Essa que você caiu foi essa aqui, ó. Eu sei essa questão, é lá da Polícia Federal, eu acho. Que é essa aqui, prisão temporária. É possível a prisão temporária em qualquer fase? É só no inquérito policial. Esta é possível em qualquer fase. É isso? Como assim o cara está indo lá? Não. É direito dele. Não cabe nenhuma hipótese. Pode. Não. O que ele atrapalha, que seria aquela hipótese ali, ó. Ameaçando testemunha. Os senhores viram a operação, teve a Operação Sangria, dos médicos. Eles foram presos com base nisso aqui, ó. Porque fala que eles estavam destruindo provas. Entendeu? Queimando provas, escondendo documentos. Você está entendendo? Ali, inclusive, nós temos uma tese para eles, para aqueles que estão respondendo, por exemplo, por corrupção passiva. Corrupção passiva, lavagem e não sei o que mais. E aí veio, opa, você também está respondendo por obstrução de justiça. Obstruir. Olha só. Para aí. A Constituição Federal fala que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. A Constituição Federal fala que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Entendeu? Só que obstruir, ele é um crime previsto lá na 12.850. Então, veja bem, de 2003. Vamos imaginar o que é a nossa tese. Para quem já está respondendo por uma conduta principal, ele não pode responder também por obstrução. Porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Não é uma tese pacífica, senhores. Não é uma tese pacífica. Se você for pensar assim também, então tá bom. Significa que a lei autoriza o cara a destruir a prova. Você está entendendo? Para fins de prisão preventiva, vai para o pau, entendeu? Pode até ser absolvido lá no final. A gente provar que não tinha este crime. Pode até ter este. Mas isso vai para a prisão preventiva, destruiu prova, queimou documento, ameaçou testemunha. Você está entendendo? Já dá a hipótese de prisão preventiva. E aí, então, nós terminamos essa parte de prisão preventiva. Nós vamos para a temporária, vamos fazer só as questões referentes à prisão preventiva. Ainda com base no direito processual penal, julgo ites a seguir. A prisão preventiva, admitida nos casos de crime dolosos, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, pode ser decretada em qualquer fase da persecução penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Para você dizer se é verdadeiro ou falso. Por quê? Por que não? Ó, a prisão preventiva, admitida nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Entre 1 e 4, ó, a máxima não é maior que 4. Agora, se for um estelionato, a máxima é maior que 4. Então, até aqui está certo. Parece que há um pleonasmo aí, né? Pena máxima superior. Esse aqui, não, porque ele está dizendo pena máxima maior que 4. Porque nós temos pena mínima e pena máxima. Você pega o homicídio simples, pena mínima 6, pena máxima 20. Pena máxima superior.
Tá certo, não tem pleonasmo aqui não. Pena máxima superior a 4 anos. Tá certo. Por quê? Porque ele se encaixa exatamente aqui, ó. Olha lá, ó. Crime doloso com pena superior a 4 anos. Só faltou a máxima aqui. Tá bom? E vamos lá. Pode ser decretado em qualquer fase da persecução penal. Fase do inquérito e fase do processo. Pode em qualquer fase? Pode no inquérito e pode no processo. O que a lei veda é que no inquérito seja decretada de ofício. Lembra? Isso, aqui, ó. Pode ser de ofício se tiver processo, ou mediante requerimento. Tá bom? Por isso que é bom fazer bastante exercício, porque no exercício você vai vendo as pegadinhas. Correto. Ainda com base no direito processual penal, verdadeiro ou falso? A legislação processual impede, obsta, a decretação da prisão preventiva e temporária no caso de o acusado apresentar-se espontaneamente em juízo ou perante a autoridade policial, prestar declarações acerca dos fatos apurados e entregar o passaporte, assim como no caso de o juiz verificar, pelas provas constantes dos autos, que o agente praticou o fato em estado de necessidade, legítima defesa ou no estrito cumprimento do dever legal. Veja que ele mistura, né? Tem uma parte, vamos ver? Vamos por parte então. A legislação processual veda a decretação da prisão preventiva e temporária no caso de o acusado apresentar-se espontaneamente. Nós falamos que o cara que apresenta espontaneamente não pode ser preso preventivamente? Não falamos. Lembra, vedação. Qual é a vedação? Não pode ter prisão preventiva nos casos de, se os crimes forem praticados mediante só. Apresentou espontaneamente, não vai ser preso. Quantas vezes nós já vimos que o sujeito vai lá, se apresenta hoje, daqui 3 dias o delegado prende ele porque decretou a prisão? Mesmo, o que a lei faz, o que não se admite, pessoal, é quando o sujeito se apresenta, ele não pode ser preso em flagrante, mas pode ser preso temporário e preventivamente. Então, essa parte aqui está errado já. Essa parte aqui final está certo. Nos casos excludentes de ilicitude, mas a de lá viciou de baixo. Vamos ver essa aqui, ó. A prisão preventiva poderá ser decretada a quando os indícios de autoria e prova da materialidade forem insuficientes para assegurar a aplicação da lei penal. Entendeu? Tem nada a ver, ó. Quando os indícios de autoria e a prova da materialidade forem insuficientes para assegurar a aplicação da lei penal. Tem nada a ver, misturou pressuposto com hipótese, falso. Porque a aplicação da lei penal é quando tiver risco do sujeito fugir. B. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra o idoso, para assegurar a execução de medidas protetivas de urgência. Quebrou a medida, verdadeira essa aqui. Em qualquer fase do inquérito policial, mediante ato da autoridade policial. A prisão preventiva poderá ser decretada pelo delegado? Nunca, só o juiz decreta. Então, falso. Quando o agente for reincidente específico, não fale em reincidente específico, fale em reincidente doloso e não específico, que é diferente. O que é o reincidente específico? Aquele que volta a praticar o mesmo crime. A lei não fala isso. Nos crimes dolosos punidos com pena máxima inferior a 4. Não é inferior, é superior. Tá bom? Questão fácil, caiu lá para a polícia da Amazonas esse ano. Senhores, prisão domiciliar, vamos lá? Prisão domiciliar. O que é prisão domiciliar? Conceito. Prisão domiciliar é o
recolhimento, é o recolhimento do preso, preventivo, é o recolhimento do preso preventivo em sua residência, vírgula. É o recolhimento do preso preventivo em sua residência, vírgula. Só podendo se ausentar com autorização do juiz. Só podendo se ausentar com autorização do juiz. Senhores, domiciliar, casa, residência, prisão, preso em casa. Prisão domiciliar, o sujeito fica preso em casa, entendeu? Pô, mas aí é legal, aí é tranquilo e tal. Sim. Só que tem os requisitos, não é qualquer um, não é só pedir, tá bom? Por exemplo, a grávida, por exemplo. Ou se tiver um filho menor de 12, a mulher que tem um filho menor de 12. Oi? É. Isso. Tem as hipóteses que nós vamos estudar, tá bom? Senhores, agora veja bem. Cuidado com a pegadinha. Prisão domiciliar. O cara vem assim e fala para você. Sobre o processo penal, indica a alternativa correta. O recolhimento domiciliar é a determinação para que o processado recolha-se em sua residência só podendo se ausentar por ordem judicial. Falso. Isso é prisão domiciliar, porque prisão domiciliar é diferente de recolhimento domiciliar. O cara só troca a palavra. Prisão domiciliar, o cara fica preso dia e noite em casa, ele não pode sair. Nem de dia e nem de noite. Ele fica na casa dele. Se ele precisar ir no médico, ele vai ter que avisar o advogado dele, e o advogado vai lá. Excelentíssimo juiz, conforme o pedido médico, o fulano de tal precisa ir até o juiz, autoriza ir no médico. Não é para ir no mercado, não é para ir nada. É prisão domiciliar. Entendeu? Ou seja, aqui, ó, ele fica recolhido em tempo integral. Para estudar, beleza, para estudar, entendeu? Se o juiz autorizou, e se o juiz autorizou até para ir no motel, pode? Pode, se o juiz autorizou. Você pode, como é que fiscaliza? O meio mais eficaz é através da tornozeleira. Aí vamos lá, pessoal. Olha só. Por que prisão é diferente do recolhimento domiciliar? Por causa disso aqui, ó, tempo integral, senhores. No recolhimento, ele fica, ó, recolhido. Nesse aqui, ó, ele fica recolhido onde? Em casa, em tempo parcial. Por isso que fala período. Recolher em determinado período. O juiz fala assim pro cara que foi preso em flagrante, ó, eu vou te soltar, tá bom? Não vou colocar uma tornozeleira em você, não vou colocar prisão domiciliar, mas eu vou colocar uma determinação para você todo dia, até que hora que você trabalha? Trabalha até 5 da tarde. Você estuda à noite? Estudo. Até que hora? Até às 22. Quanto tempo você leva para chegar em casa? Cerca de 45 minutos. Então, vou rodear 1 hora. 23 horas. Até 6 horas da manhã, você tem que ficar na sua casa. Essa determinação do juiz é uma prisão domiciliar ou um recolhimento? Recolhimento. Porque fora desse período, ele faz da vida o que ele quiser. Daí a diferença do recolhimento, da prisão para o recolhimento. Beleza? E mais uma diferença. Na prisão domiciliar, o tempo é contado. Que tempo? O tempo que ele ficou cumprindo essa espécie.
Ele ficou 3 anos nesse aí, ó. E foi condenado a 8. 3 ele já matou, cara. Ele só vai cumprir 5. Ainda que ele tenha que voltar um dia para a cadeia, esse aqui ele já matou em casa. Entendeu? Agora fica aqui para ver, ó. O cara ficou 6 anos em recolhimento domiciliar, foi condenado a 8. Ah, vou cumprir só 2. Negativo. Porque esse não conta para fins de detração penal. Porque ele era livre durante parte de um período. Entendeu? Eu ainda estou levantando uma tese para apresentar para o juiz de contar metade. Metade ele ficou preso, pô. Só que isso não tem nenhuma decisão no Brasil assim, ó. Entendeu? Não seria o certo? Metade. Excelência, dos 6 anos que ele ficou em recolhimento, desconta para fins pelo menos 3, ó. Uai. Por isso que é bom o direito. Você inventa uns trem, se acatou, forma a jurisprudência. Cabe. Cabe. O juiz coloca lá. Se você tiver com tornozeleira, o juiz coloca lá qual é o espaço que você pode ir. Entendeu? Ou, por exemplo, você é acostumado a ir lá na Lagoa do Sucuri, não é? Você quer ir lá na Lagoa do Sucuri. Dá um mergulho. Senhores, hipótese de prisão domiciliar. Primeira hipótese, maior de 80 anos. Senhores, nessa operação Sangria, que prendeu os médicos, tem uma senhorinha lá, bem velhinha, 60 e poucos anos, está presa, irmão. Está lá no presídio feminino. Não é maior de 80. Aí vem a pegadinha. Sobre a prisão, indica a alternativa correta. Letra A. A lei assegura a prisão provisória para o idoso. Falso, porque o idoso é 60, não é isso? É maior de 80. Yeah. 2. É possível prisão também domiciliar para o extremamente debilitado por motivo de doença grave. Extremamente debilitado. São 2 requisitos num só, pessoal. Extremamente debilitado por motivo de doença grave. Por quê, pessoal? Se o cara pegou uma diarreia, você concorda que uma diarreia pode até deixar o cara extremamente debilitado? Mas não é doença grave. São 2 requisitos. O cara tem que estar extremamente debilitado, que a grosso modo falar acamado, quase morrendo, e ainda ter uma doença grave. Da mesma forma que nem já caiu na prova, é possível, a prisão temporária é concedida para o portador de doença grave. Falso. Não basta ter doença grave. A doença está controlada. Câncer é grave. AIDS é grave. Mas às vezes o cara não está extremamente debilitado. Tem que ser os 2 requisitos. Extremamente debilitado em razão da doença grave. Não basta ter doença grave. Tem que estar extremamente debilitado. Não basta estar extremamente debilitado. Tem que ser em razão da doença grave. Isso mesmo, é desse aqui, ó. Esse aqui, ó, israelense. Debilitado. Tá certo? Não, aí é laudo médico. O juiz, a advogada pede, o juiz nomeia um perito para verificar, ainda manda um ofício lá para o diretor do presídio, para o diretor informar se lá tem condições de abrigar ou não. Tá? Imprescindível. Então, senhores, são os motivos, as hipóteses
imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Sei que vocês estavam falando lá do dependente, né? Tem uma pessoa de 5 anos que você cuida, se é seu filho ou não, porque ele não falou filho menor de 5. Cuidado com a pegadinha. A prisão temporária será concedido àquele que possuir filho menor de 6. Ele não falou filho, ele falou pessoa menor de 6. Filho vai ser outra hipótese. Aqui, ó, o legislador quis assegurar o direito de qualquer criança menor de 6 anos, porque vai soltar você, não está protegendo você, quer proteger a criança que vai ficar sem ninguém. Tá certo? Ou, sim, ou com deficiência. E ele não falou deficiência que tipo? Deficiência mental, deficiência física, qualquer tipo de deficiência. Que o sujeito, que a pessoa deficiente dependa do preso preventivamente. Tá bom? E por que ele colocou essa palavra imprescindível, pessoal? Esse aqui, ó, é para responder assim, ó. Essa criança ou esse deficiente tem outro para cuidar? Se tem, o preso deixou de ser imprescindível. Então a pergunta é, tem outro? Tem. Tem tio, tem avó, tem a mãe. Já não é imprescindível. Tá bom? Gestante. Antes era assim, gestante a partir do 7º, lembra? Gestante a partir do 7º. Não, gestante. Não interessa se está com 1 mês de gestação ou 9 meses. A lei mudou para dizer gestante. Se aparecer para você lá, é possível a prisão domiciliar, letra A, para gestante em gravidez de risco ou a partir do 7º mês de gravidez. Falso. Não interessa se é de risco ou não. Engravidou, tem direito de ficar preso em casa. Imprescindível, porque veja bem, uma criança, aqui ó, a questão está aqui ó, é o único responsável? Se for o único responsável, concorda? Você é o único responsável? Sim, então você é imprescindível. É o único responsável? Não. Então, já não é imprescindível, concorda ou não? Porque essa criança, porque a lei não é para proteger o preso. A lei é que é para proteger a pessoa, a criança menor de 6 ou deficiente. Se essa pessoa menor de 6 ou deficiência, que é a proteção da lei, tem outro, então ele não é imprescindível. Por exemplo, sujeito, homem, que cria uma criança que nem é filho dele. Por isso que fala pessoa, né? Para não exatamente o filho. Só que tem a mãe. O pai foi preso, o pai adotivo, que não, né? Adoção brasileira. Mas e a mãe? O juiz vai dizer, tem esposa? Tem, então ela vai ficar com a esposa. Já não é imprescindível. É isso. Isso. Conselho tutelar. Exatamente, porque aqui ele colocou, agora, desde que o cara não seja o pai ou a mãe, porque aí, se for pai ou mãe, cai em outra hipótese, olha lá. Tá? Mulher com filho de até 12 anos de idade incompleta, ou seja, com filho menor de 12. A lei também foi taxativa. Segundo o CPP, terá direito à prisão domiciliar a mulher presa preventivamente que possuir filho menor de 12 anos. Pode botar verdadeiro. Ah, mas e se tiver pai a criança? Está lá uma letra A. É possível a prisão domiciliar para mulher com filho menor de 12 anos, vírgula, desde que não tenha outro responsável. A lei não falou, porque se ela quisesse, ela ia colocar o imprescindível. Mulher com filho de até 12 anos de idade incompleto, quando for imprescindível o cuidado da criança. Está escrito aqui? Não. Então, não colocou condição.
Por isso que o Supremo veio, o senhor viu aquela decisão do Supremo Tribunal Federal que mandou soltar todas as mulheres que tinha filho ou grávida, tá? Que tinha filho menor de 12 anos, tá bom? Homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade. Mesma redação, só que condicionou. Você viu? Por que é a mesma redação? Menos de 12, menos de 12. Só que para o homem não, ó. Para a mulher, ó. Mulher com filho de até 12 anos de idade incompleto, acabou. Aqui não. Homem, vírgula, caso seja o único... Senhores, esse aqui, ó, caso seja imprescindível, concorda ou não? O sujeito foi, ó, não tem mãe, não tem avós, não tem tio, ele é o pai. Menor de 12 anos. Criança menor de 12 anos. Tá? Aí, prisão domiciliar. Beleza? Também não é para proteger o homem ou a mulher, a presa. Esse aqui é para proteger a criança, esse aqui é para proteger a criança, esse aqui é para proteger a criança ou o deficiente. Tá? Vai para o conselho. Senhores, nós estamos falando aqui, ó, numa questão da lei. Na prática, o juiz analisa isso que você está falando. Na prática, o juiz leva em consideração e faz o que chama-se de interpretação extensiva. Porque o Código de Processo Penal, ele admite a interpretação extensiva. Estende-se também para beneficiar alguém. Mas na prova, na prova é esse aqui, ó, taxativo. Agora, na prática, não. O cara tem 15 anos, não tem ninguém aqui, e o pai dele está preso ou a mãe dele está presa. Certamente o juiz vai conceder, dependendo da gravidade do crime, o juiz estende. Famosa interpretação extensiva. Tá bom? Tá? Fechamos então prisão domiciliar. A prisão domiciliar no processo penal, vamos lá? Letra A. Deve ser cumprida em casa de albergado ou, em sua falta, em outro estabelecimento prisional similar. Prisão domiciliar não é cumprido é cumprido em casa, então falso. Não na causa de albergado. B. Pode ser concedida à mulher grávida, desde que comprovada a situação de risco. Falso. Mulher grávida, ponto. Tendo risco ou não. Antes era, tá? Mas mudou a lei. É medida cautelar diversa da prisão, que pode ser beneficiar mulheres de qualquer idade, mas o homem apenas se for idoso. Falso em dois sentidos. Primeiro, que ela não é uma medida cautelar. O recolhimento domiciliar é uma medida cautelar. A prisão domiciliar é uma prisão, cara, e não uma medida cautelar. Medida cautelar é aquela que substitui a prisão. Tornozeleira é uma medida cautelar. Então, falso aí. E falso também, por quê? Para beneficiar mulher de qualquer idade. Não. Sendo mulher ou homem, tem que ser maior de 80. D. Pode ser concedida à mulher que tenha filho de até 16 anos, até 12 anos. Por isso que eu falei para você que na prova é taxativo, na prática até na prova não tem jeito. É cabível em caso de pessoa presa que esteja extremamente debilitada em razão de doença grave. Do jeito que está na lei. Letra E, verdadeiro. Caiu para delegado, ó. Começa aqui. Também sobre prisão domiciliar, ano passado, para agente. Segundo o Código de Processo Penal, é cabível a prisão domiciliar quando o agente for mulher com netos de até 12 anos. É filho, não é isso? Maior de 70, é maior de 80. Olha que ele fala, segundo o Código de Processo Penal.
Porque tem gente que fala assim, eu vou anular essa questão. Porque tem uma lei que fala que pode por mais de 70, mas aí não é segundo o CPP. Maior de 70, pessoal, é segundo a LEP. Segundo a Lei de Execuções Penais, é possível prisão domiciliar para o maior de 70. Mas ele falou segundo a LEP? Não, ele falou segundo o CPP. E segundo o CPP, é maior de 80. Então não anula. Mulher com mais de 60 anos, com mais de 80. Homem com filho adolescente. Mulher com filho de até 12 anos de idade incompleto verdadeiro. Prisão temporária. Conceito, vamos lá? Conceito de prisão temporária. É a prisão provisória, é a prisão provisória, decretada, é a prisão provisória, decretada na fase do inquérito policial, é a prisão provisória decretada na fase do inquérito policial, vírgula, mediante requerimento do MP, mediante requerimento do MP, ou representação da autoridade policial, ou representação da autoridade policial. Senhores, vamos lá? Vamos lá? Agora, PT. Nós estamos PP, prisão preventiva, agora prisão temporária. Primeira coisa, a prisão temporária, ela só é possível na fase do inquérito. Explicando esse conceito seu. Só na fase do inquérito. Então, se o sujeito que está respondendo ao inquérito policial está preso temporariamente, virou processo, ele não pode continuar preso temporariamente. Para ele continuar preso, essa prisão tem que virar prisão preventiva. Né? Porque já o cara coloca na prova para vocês. Sobre as prisões, indica a alternativa correta. Terminada a fase do inquérito policial, deverá o preso temporariamente ser obrigatoriamente solto. Falso. Nem sempre ele vai ser solto. O que ele não pode é continuar preso com este nome. Ele fica no mesmo lugar, comendo a mesma comida, vestido a mesma roupa, só que ele vai ser preso preventivamente. É alterar. Converte a prisão temporária em prisão preventiva. Agora, se não for decretada a prisão preventiva, você na delegacia obrigatoriamente tem que soltar no final do prazo. Não precisa. Terminou o prazo, vai embora. Tá bom? Outra coisa também que você escreveu aí no seu conceito, que só pode ser decretado se tiver requerimento. Isso. Ou seja, não pode ter prisão temporária de ofício, decretado por conta própria. O juiz quer prender o cara de todo jeito. Se não tiver um pedido do delegado ou da promotora, você não pode prender, juiz, porque ele veda decretação de ofício. É possível a prisão temporária na fase do inquérito policial decretada de ofício pelo juiz? Falso. Não pode. Por quê? Porque tem que ter requerimento. Ou seja, quem pode pedir, quem pode requerer a prisão temporária? MP ou autoridade policial, que é o delegado. Aí os caras vão... Veja a prisão preventiva. Quem que pode requerer prisão preventiva? MP, assistente, querelante e delegado.
A prisão temporária cortou assistente e cortou querelante. Esta é a preventiva. O cara vem na prova e coloca para você. É possível a prisão temporária, letra A, é possível a prisão temporária decretada na fase do inquérito policial, mediante requerimento do MP, do delegado ou do querelante. Falso. Só duas pessoas, só duas autoridades podem pedir, ou o delegado ou o Ministério Público. A assistente não pode PT, pode PP, preventiva. Querelante, que é a vítima. Vítima não pode pedir prisão temporária. Ela pode pedir prisão preventiva. Tá bom? Esse é o conceito. Cabimento. Quando é que é cabível a prisão temporária? Ou seja, os requisitos. Nós estudamos os requisitos da PP, agora os requisitos da temporária. Olha lá. Ó. Quando imprescindível para as investigações do IP. Pode copiar. Delegado. Autoridade policial igual delegado. Quando imprescindível para as investigações de inquérito. É o primeiro requisito, cara. Prendeu porque o delegado não gosta do cara. Não. Prendeu porque o cara está ameaçando testemunha. Imprescindível significa necessário. É necessário, delegado, uma PT? É. Por quê? Porque ele está ameaçando testemunha. E ameaçar testemunha atrapalha as investigações. Então, imprescindível para as investigações. Outro, porque não é e, é ou, né? Ou ausência de residência fixa. Sujeito, ele é nômade. Sujeito, ele não tem parada, ele trabalha em círculo, ele trabalha em expoagro, ele fica por temporada. Isso, né? Está sendo investigado o sujeito por ter praticado um homicídio na expoagro, e ele trabalha na expoagro. Daqui um dia não sabe onde ele vai estar. Prisão temporária, porque ele não tem residência fixa. É um cabimento. Só que aparece a palavra ou de novo. Ou não fornecer elementos para a sua identificação. Ele mente o nome, ele não sabe o nome da mãe, fala o nome de parente, para livrar da ficha criminal que vai aparecer. Aí o cara coloca na prova para você assim, ó. Sobre a prisão temporária, indica a alternativa correta. Aquele que possui residência fixa, não é possível prisão temporária. Falso, porque ó, a ausência de residência fixa, ou, é como a lei fala assim, ou, mesmo tendo residência fixa, se ele não fornecer elementos para a sua identificação. Beleza? E, agora aí, ó, então é assim, ó, quando imprescindível para as investigações, ausência de residência fixa, quando imprescindível para as investigações, ou não possuir residência fixa, ou não fornecer elementos para a sua identificação. Um desses aqui, que são três, ó, 1, 2, 3. Um desses, mais o que nós vamos estudar. Agora aparece o E. Um desses, mais isso. Já caiu na prova. Sobre a prisão temporária, indica a alternativa correta. Para a prisão temporária, necessário se faz que seja imprescindível para a investigação, vírgula, não possui residência fixa, vírgula, não fornecer... Não, cara. Basta um desse. E mais o crime que admite. Esse E aqui, ó, agora vamos falar dos crimes. É como se fosse assim, ó. Se o sujeito não possuir residência fixa e o crime investigado tiver na relação que nós vamos estudar, é possível. Se o sujeito tem residência fixa, mas o delegado está mandando intimação para o cara, para ele ir lá depor, o cara não quer ir, o cara foi e mentiu o nome, ó, e o crime praticado é uma extorsão mediante sequestro, já pode.
Então é uma dessas mais o crime. E os crimes são esses que nós vamos estudar. Fundadas as razões de autoria ou participação nos seguintes crimes. Ou seja, quais os crimes que admitem prisão, tá? Temporária. Olha lá, ó. Ô, cara. Homicídio doloso. Senhores, nós sabemos que nós temos vários tipos de homicídio, ó. O sujeito matou no trânsito. Estava brincando com a arma, matou alguém. Homicídio culposo. Não teve a intenção de. Não cabe prisão temporária, porque a lei falou homicídio doloso. Homicídio doloso, sim. Agora, nós temos vários tipos de doloso. Nós temos o homicídio doloso simples, o doloso qualificado. Aí o cara vem e fala para você: sobre a prisão temporária, indica a alternativa correta. É possível a prisão temporária no crime doloso, desde que qualificado falso. Seja ele simples ou qualificado. A diferença de um e outro é a pena. A pena aqui começa em 6, aqui começa em 12. Aqui termina em 20, aqui termina em 30. 6 a 20, 12 a 30. O cara que mata mediante emboscada, ficou escondido, tocaia, é qualificado. O cara que numa briga de bar lá, tal, pegou uma faca e matou outro, geralmente ele vai cair aqui no simples. Ele não fez tocaia, qualquer um podia matar ali. Homicídio simples. O cara que matou o irmão para brigar por causa da herança, motivo torpe, entra aqui, qualificado. Não interessa se é simples ou qualificado, tá bom? O que não admite é homicídio culposo. Sequestro, outro crime que admite. Sequestro ou cárcere privado. Que é aquele crime que prendeu o sujeito. Outro crime, roubo. Senhores, a lei da prisão temporária excluiu furto, receptação, estelionato. Não cabe prisão temporária, ó. Agora, interessante, estelionato, 171, a pena vai de 1 a 5. Ele não pega PT, prisão temporária, mas ele pode pegar uma preventiva. Entendeu? Às vezes, senhores, não entra aqui na prisão temporária, mas cai na preventiva. Então, roubo, ou seja, subtrair mediante violência ou grave ameaça. Está excluído o furto, ainda que qualificado, está excluído estelionato. Extorsão, cabe prisão temporária. Extorsão. Oi? Tá? O que é, né? Extorsão, senhores, é aquela conduta em que o sujeito, mediante violência ou grave ameaça, visa uma vantagem indevida. Você quer ver? Se eu meto a arma em você e falo assim, ó, passo redondo. Relógio, pô. É um roubo ou é uma extorsão? É uma Não, é um roubo. Agora, se eu falo para você assim, ó, se você não entregar o relógio até 6 horas da manhã, amanhã, eu mato seu filho. Deixou de ser roubo, cara. E passou a ser a extorsão. Ou seja, isso. O roubo, a tradição é na hora. O que é a tradição? Entregar a coisa. Entregar a coisa, o celular, o relógio e tal, na hora, mediante violência ou grave ameaça, é o roubo. Aí inverte o ônus da posse na hora. O celular está com ela, a posse é dela. Já está na minha posse, roubo. Agora, se ela tiver um intervalo de tempo para decidir se entrega o bem ou se procura a polícia, já passa a ser extorsão. Por exemplo, o que os caras da prisão fazem. Não é isso? Ó.
Se você não fizer isso, eu vou matar seu filho e tal. Essa é extorsão e não roubo, tá bom? Extorsão mediante sequestro. Se você pegar, ele juntou esse com esse, ó. Ó, a junção desses dois crimes vira um, ó. Porque quando você prende o cara na sua casa, só está preso lá. Você está praticando cárcere privado. Você prende o cara lá na sua fazenda, ele não pode sair, você está praticando um sequestro. Porque só o Estado pode prender. O particular só pode prender quando o sujeito estiver em flagrante. Se não, eu não posso prender o sujeito lá no meu escritório. Não posso. Porque aí é cárcere privado. E quando, então, prende o cara, liga para pedindo, ó, veja que só prender dá cárcere privado. Agora, se prender e ligar, só solto se você pagar tanto. É esse crime, ó. Esse aqui é o que o pessoal fala, ó, filho do gerente foi sequestrado. Ele não foi sequestrado. Oi? Isso aqui, isso. Prende alguém e exige uma vantagem para soltar. Entendeu? É o que o povo aí fala de sequestro. Ó, o filho do fulano de tal foi sequestrado e os caras estão ligando pedindo resgate. Não é sequestro. É extorsão mediante sequestro. Sequestro não pede a vantagem. Só prende. Entendeu? Por exemplo, você quer ver um exemplo de sequestro ou cárcere privado? A mãe que acorrenta o filho, não deixa sair para não usar droga. Ela pratica a extorsão? Não está avisando nada. Ela pratica extorsão mediante sequestro? Ela ligou para alguém para pagar resgate? Não. Ela está praticando, ó, cárcere privado. Tá bom? Estupro, prisão temporária no 12. Tá? Epidemia com resultado morte. Epidemia com resultado morte. Epidemia com resultado morte. Agora, veja bem, sobre a prisão temporária, indica a alternativa correta. É possível a prisão temporária ser... Letra A. A prisão temporária pode ser decretada no crime de epidemia. Tem que ter a morte. Não é só epidemia. Epidemia com resultado morte. Entendeu? Epidemia é alastrar doença. O sujeito tem um vírus tal, e ele, a vontade livre, consciente, ele quer alastrar isso aí. Ele está praticando um crime de epidemia. Infectou 3.000 pessoas. Para a prisão temporária, enquanto não morrer um, não pode ter prisão temporária. Por quê? Porque a lei da prisão temporária, que é a lei 7.960 de 89, ela foi taxativa. Que para ter prisão temporária no crime de epidemia, tem que ser qualificado pela morte. Beleza? É? Às vezes é estupro, né? Será que não? Pois é, mas nem sempre o soro positivo vai entrar aqui, a menos que ele quer passar isso. Ele faz isso com vontade livre e consciente para passar, e já cai aqui, para causar epidemia. Ele deve ter entrado aqui. Ó. Senhores, vamos lá? Envenenamento de água potável, ou substância alimentícia ou medicinal qualificada pela morte. Senhores, fazer o intervalo, tá? Eu volto em envenenamento aí explicando, tá?